Olá, eu me chamo Giovana e a minha equipe é composta por mim, pela Gabriela Couto, pelo Hans Lucas e pelo Heitor Rodrigues. Nós vamos falar sobre a unidade de decantação, que é onde ocorre o processo físico de sedimentação da estação de tratamento de água. Os assuntos abordados no decorrer da apresentação serão objetivo e aplicabilidade, princípios de funcionamento, os tipos de unidades, características técnicas, parâmetros de controle operacional e finalizando com fotografias que vão ilustrar tudo o que foi dito. Primeiramente, nós temos um esquema dos processos de tratamento, mostrando todas as etapas e, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre a unidade de decantação, que é uma unidade geradora de lodo, porque nela ocorre a sedimentação das partículas. E então essas partículas elas vão se aglutinar, vão formar flocos e assim vão ganhar determinado peso, ficando mais densas do que a água e chegando ao fundo. Quanto ao objetivo e aplicabilidade, consiste na utilização de forças gravitacionais para separar as partículas com densidade superior à da água, depositando-as em uma superfície ou zona de armazenamento. A decantação ela é uma técnica antiga e simples de clarificação da água. Então, por ela ser resultante de forças gravitacionais, facilita a sedimentação dessas impurezas no fundo da unidade. O objetivo é que, com o uso de um decantador, as partículas sólidas são sedimentadas no fundo para serem removidas em forma de lodo, e assim o efluente, livre de resíduos sólidos, pode passar para a próxima fase. Normalmente, as partículas sólidas elas não conseguem ser removidas por sedimentação simples, mas como alternativa existe a sedimentação com coagulação prévia, que tem o objetivo de reduzir o volume das partículas nos filtros. E então as unidades de decantação elas são projetadas com base na taxa de aplicação superficial, e essa taxa ela está diretamente ligada com a velocidade de sedimentação das partículas. Então, diminuindo para uma baixa velocidade de escoamento, os efeitos de turbulência eles vão ser reduzidos também, e isso vai provocar a deposição das partículas mais pesadas do que a água. Os tipos de sedimentação e decantação. Existem a discreta e a floculenta. A primeira são aquelas que não alteram o tamanho, forma ou peso. Então, essas partículas elas permanecem com dimensão e velocidade constantes. Já na floculenta, são aquelas que vão se chocar umas com as outras, vão crescer e assim vai ocorrer a floculação. Essas partículas elas vão se aglomerar e a dimensão e a velocidade elas vão aumentar ao longo do processo de sedimentação. Quanto aos princípios de funcionalidade, é importante falar que a decantação ela é de suma importância porque não adianta ter uma boa floculação se a sedimentação não for correspondente a essa etapa. Então, se isso ocorrer, os filtros eles vão operar com ineficiência. Continuando, os princípios de funcionalidade são divididos em 4 zonas. Existe a zona de turbilhonamento, a zona de decantação, a zona de ascensão e a zona de repouso. Na primeira, as partículas elas estão agitadas e a localização delas fica mudando constantemente, e essa zona é logo na entrada. Quanto à zona de decantação, é onde as nuvens de flocos vão se manter aparentemente imóveis. Ela é uma zona estacionária e não existe agitação. As partículas elas vão avançar e descer de forma lenta para a zona de repouso. Quanto à zona de ascensão, ela ocorre na saída e os flocos que não alcançaram a zona de repouso, eles vão seguir em movimento e eles aumentam a sua velocidade e ela se torna máxima no vertedor.
E por fim, a zona de repouso, que é onde o lodo se acumula e essa zona não vai sofrer influência da corrente de água do decantador, a não ser que ocorram algumas anormalidades. Olá, eu me chamo Heitor Rodrigues e eu vou falar aqui um pouco sobre as características técnicas, tá? Vou começar falando sobre o número de decantadores. O número de decantadores da ETA ela depende de dois fatores operacionais e econômicos, observando algumas condições. A primeira condição é que as estações com capacidade inferior a 1.000 metros cúbicos por dia em operação contínua ou estações com capacidade de até 10.000 metros cúbicos por dia, com período de funcionamento inferior a 18 horas por dia, podem dispor de apenas uma unidade de decantação, desde que não mecanizada. Então, essa é a primeira condição do número de decantadores, né, a ser determinado. A outra condição é que estações com capacidade superior a 10.000 metros cúbicos por dia, ou com período de funcionamento superior a 18 horas por dia, ou ainda em que os decantadores são mecanizados, devem contar pelo menos com 2 unidades iguais. Então, são essas duas condições para determinar o número de decantadores na ETA. A taxa de aplicação dos decantadores é determinada em função da velocidade de sedimentação das partículas, que devem ser removidas por essa relação do slide, né, que é sobre A, que é a vazão, em metros cúbicos por segundo, sobre a área superficial útil, né, da zona de decantação, em metros quadrados, igual ao F, que é o fator de área, vezes essa velocidade de sedimentação, em metros por segundo. Essa velocidade de sedimentação ela é determinada por meio de ensaios de laboratório, né, deve ser multiplicada por um fator K. Quanto à entrada de água, deve ser feito por dispositivo hidráulico capaz de distribuir a vazão uniformemente, através de toda a seção transversal e garantir velocidade longitudinal uniforme e coincidente em intensidade, direção e sentido, com a que foi encontrada teoricamente, né? Em relação à coleta de água decantada, ela deve ser feita por um sistema de tubos perfurados submersos ou de vertedores não afogados, organizados de modo a garantir a vazão uniforme ao longo deles. Uma observação aqui que a gente achou interessante é que os decantadores devem ser dotados de remoção hidráulica de lodo, com ou sem dispositivo mecânico de arraste, quando o lodo acumulado é rico em matéria orgânica não estabilizada, ou quando outras condições demonstrem ser a descarga hidráulica mais vantajosa do que a limpeza manual, né? E deve ser previsto também destino para lodo dos decantadores sujeito a disposições legais e aspectos econômicos. Agora nós falaremos dos tipos de unidades, divididos em decantadores horizontais e verticais. Existem vários tipos de decantadores, de diferentes dimensões e vazões, dependendo de qual vai ser a sua funcionalidade. O decantador normalmente leva em conta a quantidade de água, qualidade de água, quantidade de decantável, densidade do produto e necessidade de estocagem dos sedimentos. Em relação ao escoamento, existem os decantadores de escoamento horizontal, geralmente tem uma profundidade pequena e um comprimento muito grande em relação à largura. E os de escoamento vertical, que a aplicação é feita por baixo e o líquido efetua um movimento ascendente. O decantador horizontal conta com 4 zonas, que são essas: a zona de turbilhonamento, situada entre a entrada da água, e nessa zona existe uma agitação onde a localização das partículas é variável. A zona de decantação, onde não há agitação e as partículas descem lentamente. A zona de repouso, que é onde se acumula o lodo. Essa zona não sofre influência da corrente de água do decantador. E a zona de ascensão. Os flocos que não alcançam a zona de repouso seguem o movimento junto com a água nesta zona, levando até a saída. O decantador horizontal é ideal para pequenas vazões e tem também como vantagem a possibilidade de ser adaptado para uso de sistemas em altas taxas. As desvantagens são que o tempo que a água fica no tanque é muito alto, a velocidade da água precisa ser baixa para não arrastar o lodo,
Em alguns casos, pode ocorrer correntes secundárias que atrapalham o desempenho do decantador. Já os decantadores verticais, que podem ser chamados também de alta taxa, lamelares ou laminares, são decantadores de geometria diferente da convencional, onde normalmente a água corre em uma velocidade maior e as dimensões são reduzidas em relação ao convencional. Ele normalmente é constituído de placas de inclinação de 60 graus. As maiores vantagens dos decantadores de alta taxa são a alta eficiência na separação do lodo, além da aplicação de maiores taxas de escoamento superficial em uma área menor. As desvantagens são a dificuldade em trazer manutenção, reparo e trocas, uma necessidade de intenso controle de fluxos para manter o equilíbrio do sistema, e em alguns casos pode ocorrer entupimentos que demandam a parada do sistema para a limpeza do decantador. Bom, nesse tópico nós vamos abordar os principais parâmetros de controle operacional do processo de decantação e sedimentação. Primeiramente, a gente precisa lembrar que esse processo visa separar a água de partículas sólidas através da utilização das forças gravitacionais que vão precipitar as partículas e acumular elas nos fundos dos decantadores, que podem ser horizontais ou verticais, como anteriormente citado. Primeiramente, a gente precisa conhecer as classificações das partículas e como cada um tipo de partícula vai se comportar nesse processo. Primeiramente, a gente precisa saber que essa classificação é dada de acordo com o diâmetro que cada partícula apresenta. Assim, nós temos as partículas grandes, que são aquelas que possuem diâmetro superior a 1 milímetro e tendem a precipitar com movimento acelerado, segundo a lei de Newton. São as partículas que têm mais facilidade para completar o processo de sedimentação, devido à sua dimensão ser superior à das outras. As partículas pequenas, que são as que apresentam diâmetro inferior a 0,1 milímetro, tendem a estabelecer um regime de equilíbrio onde ficam com uma velocidade de movimentação constante. Essas partículas já têm um pouco mais de dificuldade para completar o processo e a velocidade com que elas sedimentam é bem inferior às partículas grandes. As partículas inferiores com diâmetro inferior ou igual a 0,001 milímetros não conseguem ser sedimentadas e apresentam um movimento browniano contínuo, sendo para esse tipo de partícula necessária a sedimentação por agentes químicos, que é, no caso, o processo conhecido como coagulação. Aqui nós temos as partículas que não são fáceis de ser ou não conseguem ser sedimentadas pelas forças gravitacionais, então é necessário que tenha a adição de algum produto químico que vai sequestrar essas partículas e acumular elas em partículas maiores que conseguirão ser sedimentadas. Esse processo é conhecido como coagulação. Aqui nós temos alguns exemplos de partículas e as velocidades tabeladas de cada uma no processo de sedimentação. Para a areia fina, que tem um diâmetro de 0,2 milímetros, ela possui uma velocidade de sedimentação de 2,4 centímetros por segundo e um tempo para descer de aproximadamente 2 minutos. A areia normal, no caso, ela tem um diâmetro de 0,1 milímetros, uma velocidade de sedimentação de 0,9 centímetros por segundo e um tempo para descer de 6 minutos. O silt, ele tem um diâmetro de aproximadamente 0,01 milímetros, uma velocidade de sedimentação de 0,01 centímetros por segundo e um tempo para descer de aproximadamente 480 minutos. Os flocos de sulfato de alumínio têm um diâmetro entre 0,015 e 0,07 milímetros. A média de velocidade de sedimentação deles volta aí na casa dos 0,04 centímetros por segundo e um tempo para descer de aproximadamente 117 minutos. A velocidade de escoamento é a velocidade com que as partículas vão ser precipitadas. Ela é dada por esse modelo aí, que é a relação entre a vazão e a área, dada em metros cúbicos por dia e a área em metros quadrados, e F, que é o fator de forma da unidade, que para unidades convencionais é de igual a 1 e não influencia no cálculo da velocidade de escoamento. Essa velocidade em unidades é dada em metros por dia. E ela é uma velocidade vertical. O vetor de apresentação dela é vertical, que segue o princípio da precipitação das partículas que descem para o fundo do decantador. Para esse tipo de velocidade, aqui nós temos alguns parâmetros que relacionam a capacidade da estação de tratamento e a velocidade máxima que essa estação de tratamento deve obedecer.
Caso a capacidade seja de 1.000 metros cúbicos por dia de vazão, a velocidade de sedimentação máxima que deve obedecer é de 1,74 centímetros por minuto, que isso é igual a 0,029 centímetros por segundo e em média diária de 25 metros por dia. Já se a capacidade dela estiver entre 1.000 a 10.000 metros cúbicos por dia, a velocidade máxima que ela deve obedecer é de 2,3 centímetros por minuto. Isso é igual a 0,04 centímetros por segundo, em médias diárias dá 35 metros. Já se a capacidade delta for uma vazão de 10.000 metros cúbicos por dia, a velocidade máxima de sedimentação tem que ser em torno de 2,8 centímetros por minuto. Isso é igual a 0,046 centímetros por segundo e em médias diárias dá 45 metros por dia. Se a estação de tratamento for com decantadores modulados, essa velocidade tem que ser de aproximadamente 12,5 centímetros por minuto, o que dá em torno de 0,21 centímetros por segundo e uma média diária de 180 metros por dia. Velocidade de arraste é a velocidade com que as partículas se movem na horizontal. Essa velocidade ela tem bastante influência no processo de decantação e é uma velocidade que pode influenciar diretamente, prejudicando o processo. Nós temos aí que ela é a relação entre a vazão e a área transversal, em que a vazão é dada em metros cúbicos por segundo e a área transversal em metros quadrados, ou seja, a velocidade de arraste é dada em metros por segundo. Aqui nós temos alguns parâmetros para essa velocidade, como nós citamos anteriormente, é uma velocidade horizontal, que prevê o movimento horizontal das partículas. Os principais parâmetros que devem ser obedecidos caso nós temos uma capacidade de 10.000 metros cúbicos por dia na estação de tratamento, essa velocidade não pode ser superior a 0,5 centímetros por segundo. Em decantadores convencionais com capacidade maior que 10.000 metros cúbicos por dia, com remoção contínua do lodo do sistema hidráulico-mecânico, que o lodo seria justamente o acúmulo das partículas no fundo do decantador, essa velocidade não pode ser superior a 1 centímetro por segundo. Em decantadores convencionais com capacidade maior que 10.000 metros cúbicos por dia, sem remoção contínua de lodo, essa velocidade não pode ser superior a 0,75 centímetros por segundo. Caso ocorra a superioridade dessas velocidades, o processo de sedimentação vai ser negativamente afetado. Para os decantadores com módulos ou placas paralelas, nós temos aqui para o cálculo da velocidade de escoamento esse modelo, em que é o produto da velocidade de escoamento pelo fator de área. Isso é igual a vazão sobre a área ao quadrado, o módulo da vazão sobre a área ao quadrado, onde a vazão é dada em metros cúbicos por dia e a área ao quadrado é dada em metros a quartos. F é dado por esse modelo abaixo, onde S é igual a 1,33 para tubos circulares, para placas paralelas é igual a 1 e para tubos quadrados e retangulares é igual a 1,375. L é a relação entre o comprimento tubular da placa e a distância entre unidades de elementos tubular, ou diâmetro do tubo no caso. E tem que ser igual a 0,045 para tubos que medem entre cerca de 8,5 a 4,5 centímetros. Se os tubos não obedecerem esses parâmetros, os cálculos devem ser feitos utilizando a NBR 12.216 de 1992 para o cálculo desses modelos. Aqui nós temos que essa área, no caso, é a área útil do decantador, que é dada em projeto. O tempo de detenção das partículas, que é justamente o tempo máximo com que as partículas devem permanecer na forma de lodo dentro do decantador, para o decantador convencional ou clássico, esse tempo tem que ser de aproximadamente entre 1,5 horas a 3 horas. Em decantadores com placas ou módulos, esse tempo já é bem inferior, tem que ser de 1/4 de hora a 1 hora, o tempo máximo de permanência do lodo. E decantação de cloriflock de 3/4 de hora a 1,5 horas é o tempo de permanência das partículas. Alguns parâmetros para os decantadores clássicos na questão das velocidades, que é a taxa de escoamento especial tem que ser de 15 a 45 metros por dia. A velocidade de sedimentação tem que ser de 0,017 a 0,052 centímetros por segundo. E a velocidade de escoamento horizontal tem que ser menor que 1,25 centímetros por segundo.
Já para os decantadores de escoamento vertical, nos quais a água é dirigida para a parte inferior, elevando-se a seguir até a superfície dos tanques, os parâmetros são que a taxa de escoamento superficial tem que ser de 120 a 180 metros por dia, a velocidade de sedimentação tem que obedecer um intervalo de 0,17 centímetros por segundo a 0,21 centímetros por segundo, e a velocidade de escoamento horizontal tem que ser inferior a 0,35 centímetros por segundo. E aqui temos, por último, algumas fotografias de alguns exemplos de ETAs, né, estações de tratamento de água, que se utilizam das estações de decantação. A foto número 1 é da ETA 2 da SAEP, que é em Pirassununga, e eles se utilizam do decantador horizontal. A foto 2 é da ETA 2 na Ponta do Ismael, aqui na cidade de Manaus, que também se utiliza do decantador horizontal. E a foto 3 é na ETA da Sanepar, em Maringá, no Paraná. O que foi percebido nessa pesquisa é que a utilização da decantação horizontal, ela é muito mais convencional realmente. E normalmente nas pesquisas que fizemos, a decantação vertical ela é utilizada mais no tratamento de esgoto. Então, não colocamos aqui porque o nosso objetivo é o abastecimento de água. Mas nos parece, por pesquisa, que a utilização é maior para a área de esgoto. E nós agradecemos a atenção e até a próxima.